Só um minutinho. Então, eu vou falar rapidamente sobre infecções promotoras de câncer, particularmente com foco nos vírus oncogênicos. E eu vou pedir que vocês me interrompam se vocês tiverem perguntas durante a nossa conversa. Então, eu acho que todo mundo aqui sabe que as origens do câncer são variadas, mas as alterações hereditárias têm um papel muito importante nesse processo. Então, muitas vezes, alterações que a gente herda de nossos pais podem nos predispor a alguns tipos de câncer. Mas a grande maioria dos cânceres são causados por alterações adquiridas ao longo da nossa vida. E essas alterações adquiridas podem ser constituídas por fatores físicos, como, por exemplo, exposição à radiação ultravioleta, por exemplo, exposição a fatores químicos, como, por exemplo, os agentes presentes no fumo do cigarro, e outras alterações adquiridas podem ser consequências da infecção por uma série de agentes virais, bacterianos e multicelulares, como alguns plateumintos. Mas eu vou concentrar minha fala de hoje sobre as origens de câncer que têm suas bases nas infecções causadas por vírus. E acreditem em mim quando eu digo que o relacionamento entre vírus e câncer é um relacionamento de longa data. Tão longa essa data que surgiu mesmo antes do conceito de vírus. Então, no começo do século passado, em 1908, foi demonstrado que um agente filtrável, como eram classificados, ou como eram nomeados os vírus naquela época, porque eles não eram bactérias, não podiam ser retidos pelos filtros que se possuía naquela época, e um agente não filtrável era causador da leucemia em aves. Pouco tempo depois, 3 anos depois, foi observado que um agente semelhante também, que não era retido pelos filtros menores, capazes de reter bactérias que se tinha naquela época, agora era associado ao desenvolvimento do sarcoma, um tumor sólido em aves também. Avançando o século XX, em 1935, foi descrito o primeiro agente filtrável, e aí já em 1935 o conceito de vírus já existia. Então, um vírus capaz de causar tumores agora em mamíferos, de fato, tumores em coelhos. A história foi avançando e na década de 60 foi observado que um vírus de macaco era capaz de causar tumores em animais de laboratórios, um modelo de hamsters. E esse mesmo ano foi observado pela primeira vez que um vírus humano era capaz de causar tumores, também nesse mesmo modelo experimental. Seguindo nessa linha, em 1965, foi descoberta a presença de um vírus, no caso um herpes vírus, pela primeira vez em um tumor em humanos. Então, se estabeleceu pela primeira vez a associação entre um vírus e um tumor em humanos, no caso o vírus Epstein-Barr, e sua associação com o linfoma de Burkitt, que a gente vai falar um pouquinho mais para frente. Continuando no século XX, no final da década de 60, foi descrito o vírus da hepatite B e estabelecida sua associação com carcinoma hepatocelular. Em 1976, foram descritos os primeiros retrovírus em animais e foi observado, não foram descritos os primeiros retrovírus em animais, mas foi observado que esses retrovírus, animais que causavam tumores em diferentes animais, carregavam alterações ou formas alteradas de oncogenes celulares, dando origem ao conceito de que os oncogenes carregados pelos retrovírus de transformação aguda têm origem celular. Em 1900, entre 74 e 84, foi estabelecida a relação entre infecção por papilomavírus humano e câncer de colo uterino. Em 1981, foi descrito o primeiro retrovírus capaz de causar tumores em humanos, o retrovírus de células T, causadoras de leucemia. Em 1989, veja, já estamos muito próximos da época atual, foi descrito o vírus da hepatite C e estabelecida sua associação com o desenvolvimento também de carcinoma de fígado. Em 1994, foi descrito o herpes vírus associado a um tumor chamado sarcoma de Kaposi. Vejam que disso faz pouco mais de 25 anos.
Então, é bem recente. E no final do século passado, no começo desse século, foram surgindo dados que estabeleceram uma associação entre alguns poliomavírus e tumores em humanos. Vejam que esse aqui, então, portanto, o relacionamento entre vírus e câncer não é apenas um relacionamento de longa data, mas um relacionamento que ainda continua. E é muito provável que a gente descubra e descreva novas associações no futuro. Agora, o ser humano sempre reage perante essas descobertas de associações entre um agente e uma patologia. E as reações têm tido como consequência o desenvolvimento de vacinas profiláticas, que procuram impedir a infecção inicial por esses agentes. E em 1976 foi licenciada a primeira vacina contra o vírus da hepatite B, e em 2006 foi licenciada a primeira vacina profilática contra as infecções causadas por papilomavírus humanos. Muito bem, mas esse relacionamento de longa data entre vírus e humanos, e vírus e câncer, tem levado a estabelecimento, portanto, de associações muito importantes. E hoje em dia sabemos que 6 famílias virais estão envolvidas na grande maioria dos tumores que a gente conhece associados a vírus. Então, o que vocês podem observar aqui na coluna da esquerda é o tipo de vírus de hepatite C, o vírus da imunodeficiência humana, o vírus linfotrópico de células T em adultos, o vírus da hepatite B, papilomavírus humano, vírus de carcinoma de células de Merkel, vírus de Epstein-Barr e vírus do sarcoma de Kaposi. Embora esses nomes sejam variados, não para aí a variedade. Vocês veem que as famílias virais envolvidas são diferentes, os tipos de genomas de vírus são diferentes, então a gente não pode dizer, o vírus é carcinogênico porque é um vírus de DNA, não pode dizer, o vírus é carcinogênico porque é um vírus de RNA. Temos de todos os tipos virais. As vias de transmissão também são variadas, então pode ser transmitido por via oral, como por exemplo pela saliva, pode ser transmitido por via parenteral, pode ser transmitido de maneira vertical, de mãe para filho, pode ser transmitido por contato sexual. Mas uma coisa que sim tem em comum esses vírus é que eles impõem uma forte carga às populações humanas. Então, hoje em dia, no mundo, tem aproximadamente 80 milhões de pessoas que são portadoras crônicas do vírus da hepatite C, uns 40 milhões de portadores crônicos do vírus da HIV, 25 milhões de portadores crônicos do vírus HTLV. E aqui começa a piorar a coisa. Temos 250 milhões de portadores crônicos do vírus de hepatite B. E vejam, estamos falando de um vírus para o qual se tem uma vacina eficaz há mais de 40 anos. Se a gente pensar em portadores de infecções por papilomavírus a qualquer momento, temos mais de 1/3 da população que está infectada por esse vírus sem perceber. As estimativas dos estudos epidemiológicos indicam que 80% ou mais da população mundial está infectada pelo vírus, esse poliomavírus de células de Merkel. O vírus Epstein-Barr infecta mais de 90% da população mundial. E a estimativa para o vírus do sarcoma de Kaposi é que 3 a 50% dos indivíduos do mundo, dependendo da região, estão infectados por esse agente. Tá? Então, embora esses vírus causem tumores em uma pequena proporção desses indivíduos, o número é enorme, tá? Porque 1% ou 1 em 1000 de 30% da população mundial é um número muito grande. E esses vírus estão associados a todos os tipos tumorais conhecidos. Então, tem vírus que causam linfomas, tem vírus que causam leucemias, tem vírus que causam carcinomas, tem vírus que causam sarcomas. E como esses vírus causam os tumores? Bom, obviamente não existe um único mecanismo através dos quais esses vírus causam tumores. Então a gente tende a simplificar essa relação, dividindo os mecanismos de neoplasia em mecanismos diretos e mecanismos indiretos. Vamos começar falando rapidamente sobre os mecanismos diretos. E a gente não pode falar de mecanismos diretos de carcinogênese viral sem lembrar o que a gente já aprendeu ao longo dos anos, através do estudo de retrovírus animais. Então vamos voltar
ao século passado, começo do século passado, quando um pesquisador da Universidade Rockefeller, nos Estados Unidos, chamado Peyton Rose, recebeu no seu laboratório uma senhora que trouxe, olha, eu tenho um criador dessas galinhas, essas galinhas estão com essas tumorações que aparecem aqui na foto, e isso aí está matando todas as minhas galinhas. Peyton Rose, o que ele fez? Pegou esse tumor, macerou, passou por um filtro, pegou o extrato desse filtro, esse filtro capaz de reter a menor das bactérias conhecidas na época, e injetou em um animal de laboratório, em outra galinha. A surpresa foi que 4 dias depois, essa galinha tinha um tumor idêntico àquele que tinha gerado o extrato a partir da galinha que a mulher tinha trazido no seu laboratório. E Peyton Rose não parou ali, ele continuou trabalhando, então pegou novamente o tumor da novo animal do laboratório, repetiu o processo e conseguiu transmitir o tumor, mostrando pela primeira vez que um tumor sólido podia ser transmitido de um animal a outro, simplesmente a partir de um macerado subcelular, indicando que ali tinha algum agente capaz de causar esses tumores. Esses trabalhos de Peyton Rose, junto com outros que surgiram a partir dessa observação seminal feita por ele, levaram à descoberta dos retrovírus animais. E retrovírus são vírus que basicamente todo mundo conhece, porque são aqueles vírus que copiam seu DNA, seu RNA para DNA, utilizando a enzima transcriptase reversa. Então, o que foi descoberto naquela época? Que existiam retrovírus de aves e retrovírus de mamíferos, e eles tinham uma organização genética muito semelhante. Tinham um conjunto de genes chamados GAG, POL e ENV, tanto nos vírus de aves quanto nos vírus de animais. Mas, quando eles encontravam tumores associados a esses retrovírus, eles observavam que, além desses genes GAG, POL e ENV, esses retrovírus novos carregavam 1 ou 2 genes diferentes, que vocês podem observar aqui em vermelho. Obviamente, os pesquisadores associaram a presença desses genes em vermelho à capacidade desses retrovírus causarem tumores. Esses aqui não causavam tumores, esses aqui causavam tumores. Então, obviamente, associaram a capacidade tumorigênica à expressão desses genes. E, portanto, chamaram esses genes de oncogenes. A surpresa veio quando, muito tempo depois, já na década de 70, se observou que esses oncogenes que os retrovírus carregavam não eram genes virais. Esses oncogenes eram variantes de genes celulares que os retrovírus, durante o processo de replicação, tinham sequestrado da célula e agora utilizavam para propagar esses tumores. Então, os retrovírus de transformação aguda, através de essa característica de carregar oncogenes, nos mostraram que existem genes capazes de promover a formação de tumores. Então, todos os retrovírus de transformação aguda carregam oncogenes, são capazes de causar tumores em todos os animais infectados e, importante, nos levaram à descoberta de que dentro de nossas células existem genes com potencial oncogênico. Só que dentro de nossas células, a versão desses oncogenes é uma versão diferente, sem mutações, sem alterações, e por isso a gente chama esses genes de proto-oncogenes celulares. E a descoberta desses proto-oncogenes celulares mudou nossa relação, nossa pesquisa sobre o câncer e as bases moleculares do câncer. Então, bom, qual que é essa relação entre os oncogenes virais, que eu acabei de falar, dos retrovírus de transformação aguda, e os proto-oncogenes celulares? Bom, vejam um exemplo aqui. Isso aqui é um receptor de membrana, por exemplo, imagina um receptor de um fator de crescimento que ele se encontra inativo. Esse aqui é o fator de crescimento que vem na circulação, interage com o receptor, ativa esse receptor, e essa ativação leva a uma indução de aumento da proliferação celular. Uma proliferação celular que, no caso, é normal, respondendo a um estímulo. Agora, imaginem um caso no qual esse
receptor, o gene que codifica para esse receptor, sofre uma mutação, e essa mutação leva a que agora esse receptor esteja permanentemente ativo, e envie sinais de crescimento, de proliferação celular, mesmo na ausência do fator de crescimento. Então, isso vai levar ao crescimento descontrolado das células. E é isso que acontece nos oncogenes carregados pelos retrovírus de transformação aguda ou nos tumores que a gente detecta em humanos que têm mutações nesses proto-oncogenes celulares, um mecanismo molecular semelhante, comparável, ou seja, mutação de um proto-oncogene celular levando a um ganho de função. Muito bem, e quem são os proto-oncogenes celulares? Bom, os proto-oncogenes celulares são normalmente genes associados ao crescimento celular, que favorecem o crescimento celular. E podem ser fatores de crescimento que são produzidos por células e que têm efeito sobre células-alvo, podem ser proteínas associadas à membrana, vários deles receptores de fatores de crescimento, podem ser proteínas intermediárias que se encontram no citoplasma e que são capazes de integrar os sinais que vêm de fora da célula para induzir o crescimento da célula, ou podem ser genes que codificam para fatores de transcrição associados à regulação da expressão de genes reguladores do ciclo celular. Essa figura complexa é simplesmente para dizer mutações que ativem esses genes vão produzir como efeito final um ganho de função que vai levar à proliferação celular descontrolada. E vocês sabem que a proliferação celular descontrolada é a característica principal dos tumores. Para mostrar a importância desse conceito de oncogene gerado a partir dos retrovírus de transformação aguda e dos proto-oncogenes celulares, vejam aqui como vários proto-oncogenes celulares, quando mutados, como por exemplo o proto-oncogene MYC, o fator de crescimento epidérmico, ou o proto-oncogene RAS, ou RAF, por mutação, por amplificação ou por aumento de transcrição, se associam a diferentes tumores em humanos. Tá? Então, aqueles oncogenes identificados nos retrovírus de transformação aguda, que depois se demonstrou que eram genes que os retrovírus tinham sequestrado da célula, levaram à identificação dos proto-oncogenes celulares e estabelecimento de que esses proto-oncogenes, quando mutados, podiam virar oncogenes e causar diferentes tipos de tumores. Bom, mas a história dos retrovírus não acaba apenas com os retrovírus de transformação aguda. Tem um outro grupo de retrovírus, que são os retrovírus de transformação lenta. Esses aqui não carregam oncogenes de origem celular. De fato, eles têm o genoma normal de um retrovírus. Mas vocês sabem que uma característica dos retrovírus é a integração no genoma da célula hospedeira. Tá? E essa integração pode levar à alteração de genes celulares importantes para o controle do crescimento celular e da regulação do ciclo celular. Então, a integração viral, no caso, pode causar alterações em genes celulares por um mecanismo chamado de mutagênese insercional. Esse é um mecanismo que é ao acaso, porque os retrovírus se integram ao acaso no genoma da célula hospedeira, e por isso, por ser ao acaso, o mecanismo de surgimento de tumor leva muito mais tempo, porque é necessário tempo para que um evento aleatório cause a interrupção de um proto-oncogene celular ou um gene supressor de tumores. E eu vou mostrar aqui um exemplo de mutagênese insercional. Então, aqui temos o genoma de um retrovírus. Esse retrovírus vai ser retrotranscrito pela transcriptase reversa e ele vai se inserir no genoma da célula hospedeira. Ele pode se inserir a montante de um proto-oncogene, levando aumento de sua transcrição, então amplificação, aumento da expressão de um oncogene, aumento da expressão de um gene que tem como função aumentar a proliferação celular. Ou a inserção desse retrovírus no meio de um gene que é um supressor de tumor, um regulador negativo do ciclo celular, leva à perda de função desse gene, favorecendo de novo o surgimento de um tumor. Vejam, então,
O vírus aqui ele não carrega nenhum oncogene, mas pelo fato dele se integrar no genoma da célula hospedeira, pode causar alterações muito graves. Está meio devagar. Bom, então agora chegou o momento de comparar os vírus animais, que temos falado até agora, com os vírus humanos. A diferença daqueles retrovírus de transformação aguda que causavam tumores em todos os animais injetados, os vírus em humanos não são carcinógenos completos. Tá? Isso quer dizer que eles precisam de cofatores para causar tumores, e que eles causam tumores em apenas uma pequena proporção dos indivíduos infectados. Outra característica interessante é o intervalo de tempo desde a infecção até o aparecimento do tumor, que pode ser muito grande, geralmente décadas. E o fato de eles não serem carcinógenos completos indica que existe um efeito sinergístico entre alguns vírus e cofatores ambientais, como a gente vai ver agora mais para frente. Vários vírus humanos possuem mecanismos diretos de carcinogênese, como, por exemplo, a expressão de genes virais que têm atividade oncogênica. Agora, cuidado, a diferença dos oncogenes que a gente falava em retrovírus de transformação aguda, os oncogenes codificados pelo papilomavírus humano, o vírus Epstein-Barr, o vírus linfotrópico de células T, ou o vírus do carcinoma de células de Merkel, são genes virais, são genes próprios do vírus, que são genes que o vírus precisa para replicar, para manipular a célula. Só que esses genes, pelo fato de manipular a célula, de induzir a replicação celular para favorecer a replicação do vírus, têm potencial oncogênico, porque levam à replicação desregulada das células. Também, alguns desses vírus acidentalmente, ou como parte de seu ciclo, no caso do HTLV, podem se inserir no genoma da célula hospedeira, e essa integração estará associada à alteração da expressão de genes importantes na regulação do ciclo celular. Então, esse mecanismo de mutagênese insercional tem sido observado para o vírus da hepatite B, para os retrovírus HIV e HTLV, como era esperado, e para o papilomavírus humano. Agora, os mecanismos diretos mais claros de carcinogênese em vírus em humanos são aqueles onde o vírus expressa oncogenes virais e que desregulam o ciclo celular. Então, por exemplo, os papilomavírus humanos expressam duas oncoproteínas, codificadas pelos oncogenes virais E6 e E7. Essas duas oncoproteínas são pequenas proteínas pleiotrópicas, isso quer dizer que tem muitíssimas funções dentro da célula, como vocês vão ver. Essas proteínas colaboram para imortalizar queratinócitos humanos, ou seja, induzir a capacidade de imortalização replicativa de células em cultura, particularmente dos queratinócitos, que são as células-alvo principal dos papilomavírus humanos. Como que essas oncoproteínas colaboram para imortalizar queratinócitos? Bom, eles induzem replicação do DNA fora de contexto, eles são capazes de inibir os mecanismos de apoptose da célula e causar evasão da resposta imune. Portanto, uma célula, um queratinócito que expressa as oncoproteínas, é uma célula que replica de maneira acelerada, não morre por apoptose e não é enxergada pelo sistema imune. Então, é a receita perfeita para causar um tumor. Mas como que essas oncoproteínas fazem isso? Bom, principalmente através da alteração da função de algumas proteínas ou genes celulares. Por exemplo, a proteína E6 interage fisicamente com a proteína P53, aquela que vocês conhecem como guardião do genoma, e induz a sua degradação. Então, quando você tem E6, é equivalente quase a você ter uma mutação em P53. Pela sua vez, a proteína E7 interage com a proteína do retinoblastoma, talvez menos conhecida que a proteína P53, mas é o principal freio do ciclo celular, regula a transição entre a fase G1 e S do ciclo celular. Como se isso fosse pouco, os oncogenes virais, E6 e E7, têm outros alvos celulares, e a cada dia que passa, e a gente trabalha com esses vírus, são descritos novos alvos celulares, tanto para E6
quanto para E7. Então, veja que aqui a expressão de E6 e E7 causa um impacto muito grande na homeostase celular, e quando esse impacto é mantido ao longo de meses, anos e décadas, pode favorecer o aparecimento de um tumor. É lógico, existe uma grande proporção de pessoas infectadas pelo papilomavírus humano, tá? Apenas uma em cada 1.000 ou menos vão desenvolver um tumor. Mas pelo fato de, sei lá, 3 bilhões de pessoas nesse momento estarem infectadas por papilomavírus, o fato de ser um em cada 1.000 indica que muitíssimos casos de câncer associados a esses vírus vão surgir a cada ano. Para vocês terem uma ideia, a cada ano são diagnosticados 500.000 casos de câncer de colo uterino, apenas colo uterino. E a cada ano, mais de 250.000 mulheres morrem decorrência desse câncer. Isso quer dizer, mais ou menos, entre 700 e 800 mulheres por dia no mundo todo morrendo de infecção por esse vírus, pelos tumores associados a esse vírus. Para vocês verem o impacto da expressão desses oncogenes virais na homeostase celular, eu trago essa figura aqui que vocês já devem ter lido, já devem ter visto esse artigo que resumiu de uma maneira muito legal as principais características de todos os tumores. Então, todos os tumores têm capacidade indefinida de proliferação. Bom, as células que expressam E6 e E7 têm capacidade indefinida de proliferação. Todos os tumores têm capacidade de evadir mecanismos de regulação do crescimento, da mesma maneira que as células que expressam E6 e E7. Evasão da resposta imune, imortalidade celular, algum tipo de inflamação protumoral, resistência à morte celular por apoptose, alterações metabólicas, instabilidade genômica, indução de angiogênese, indução de metástase. Então, o ponto que eu trago aqui é que todos os tumores têm essas características, e essas características nos tumores associados ao papilomavírus humano são consequência da atividade dessas oncoproteínas celulares. Mas essas alterações não são patrimônio exclusivo do papilomavírus humano. Então, oncogenes virais, em vírus que causam tumores em humanos, podem ser identificados em outros agentes, como, por exemplo, a proteína TAX no vírus linfotrópico de células T em adultos. Esse aqui é um retrovírus que causa leucemia em células T. Como que esse retrovírus causa leucemia em células T? Bom, principalmente através da expressão dessa proteína TAX. Essa proteína TAX é capaz de ativar fatores envolvidos na replicação das células T, que são o alvo desse vírus. Essa proteína TAX interfere com os mecanismos de reparo de dano ao DNA. E também essa proteína TAX impede a parada do ciclo celular e a apoptose. Então temos aqui uma célula que replica de maneira permanente, não repara seu DNA e não morre em consequência de lesões acumuladas no DNA. Isso vai levar à proliferação contínua, instabilidade genômica e imortalização. E esse conjunto de características, depois de um determinado tempo de interação, pode levar ao acúmulo de mutações que induzam o aparecimento e evolução de um tumor. Então, eu acabei de mostrar 2 exemplos de mecanismos diretos de carcinogênese, um para papilomavírus, outro para HTLV. Mas vejam como isso é geral para os vírus, e como todos os vírus que causam carcinogênese em humanos são capazes de alterar pontos muito específicos da regulação da homeostase celular. Então, por exemplo, a regulação do crescimento celular, a regulação da síntese de proteína é dado pelo eixo PI3K-AKT-mTOR. Vejam todas as proteínas virais capazes de alterar esse eixo. A regulação do ciclo celular é dada principalmente por a proteína do retinoblastoma, por P53. Eu já mostrei o que o HPV é capaz de fazer, mas vejam como proteínas dos outros vírus oncogênicos são capazes de alterar também esses pontos, convergem para a alteração desses pontos. Resposta imune inata mediada por interferons contra as infecções virais
são fundamentais para o controle de ditas infecções. Portanto, não é estranho que os vírus capazes de causar câncer tenham como alvo principais as vias reguladas pelo interferon. Para quê? Para garantir a permanência do vírus dentro da célula. Se a gente for olhar, então, por um lado, temos evasão da resposta imunológica, por outro lado, temos alteração de toda a parte bioenergética da célula para promover a proliferação celular, o crescimento celular e favorecer a replicação viral, e, por outro lado, temos também a desregulação do ciclo celular, que vai favorecer a síntese dos ácidos nucleicos virais. Então, vejam que aqui tem figurinhas repetidas, mas temos genes de HPV, vírus do SV40, que é o vírus de macaco 40, um vírus tumorigênico, vírus Epstein-Barr, sarcoma de Kaposi, vírus da hepatite C, adenovírus e outros. Vocês veem que os nomes se repetem em todos esses quadrinhos, mostrando que os vírus carcinogênicos, embora tenham cada uma a sua peculiaridade, eles são capazes de alterar pontos específicos da homeostase celular para promover carcinogênese. Isso para falar rapidamente dos mecanismos diretos, mas se tem mecanismos diretos, é porque também tem mecanismos indiretos de carcinogênese. E esses, às vezes, são mais difíceis de observar. Mas dois mecanismos indiretos, bem típicos, são, por exemplo, o estímulo da proliferação celular para a reposição do tecido danificado. Então, a infecção viral causa lesões no tecido, e essas lesões devem ser reparadas. E essa proliferação celular induzida para reparar o tecido leva a um ambiente inflamatório, um ambiente onde se acumulam alterações e, junto com a replicação celular descontrolada, pode levar ao aparecimento de tumores. E outro mecanismo indireto muito relevante é a imunodeficiência. Tá? Então, nós sabemos que a cada dia nosso sistema imune elimina um monte de células com alterações que poderiam gerar tumores. Então, se a gente tira essa capacidade do nosso sistema imune de vigiar alterações em nossas células, é claro que isso vai predispor para o surgimento de tumores. Então, vamos ver um exemplo de um estímulo de proliferação celular para a reposição do tecido danificado. Então, aqui o que eu estou mostrando nesse grafiquinho, e eu peço para vocês se concentrarem aqui, é o curso de uma infecção crônica pelo vírus da hepatite B. Tá? Então, aqui, nessas linhas roxinhas, tenho a carga viral, o número de cópias do genoma do vírus da hepatite B. E aqui nessa linha mais azul, eu tenho os níveis de transaminases hepáticas no sangue desse indivíduo. E eu quero que vocês prestem atenção aqui, nessa janela do tempo. Estamos falando de 0 a 50 anos, estamos falando em décadas. Então, vejam, aqui o vírus replica em maior ou menor grau ao longo do tempo. Mas vejam também o que acontece aqui. Níveis de transaminases hepáticos elevados, acima do esperado para um indivíduo normal ao longo do tempo. Essas transaminases hepáticas refletem dano hepático. Por isso que o vírus da hepatite, há inflamação hepática. E esse dano hepático permanente leva a que as células hepáticas proliferem para repor esse tecido danificado. Essa proliferação contínua pode levar à exaustão do órgão, levando à cirrose hepática, ou pode levar ao acúmulo de mutações, levando ao surgimento de nódulos tumorais que vão evoluir para um carcinoma hepático. Vejam de novo que isso não acontece do dia para a noite, nem da noite para a manhã, mas acontece ao longo, por uma interação longa, de muitos anos e muitas vezes várias décadas. E outro exemplo de mecanismo indireto, eu falei para vocês que era a imunodeficiência. E nesse sentido, o vírus da imunodeficiência humana, o HIV, é o vírus capaz de induzir o tipo de imunossupressão mais severo conhecido. E, de fato, a imunodeficiência humana, a síndrome de imunodeficiência humana, está associado ao desenvolvimento de sarcoma de Kaposi, linfoma non-Hodgkin e câncer de colo uterino. Vejam que esses três tipos de tumores estão fortemente associados a outros agentes infecciosos, mostrando de novo que a imunodeficiência favorece a infecção por esses agentes e o surgimento de tumores. Ainda existem estudos que indicam a existência
de potenciais mecanismos diretos por parte do vírus da imunodeficiência humana na indução de tumores. Tá? E o que eu queria mostrar para vocês é que a interação do HIV com o vírus do sarcoma de Kaposi tem sido sugerida por esses estudos. Então, existiam, antes da pandemia de HIV, que começou no início da década dos 80, 3 tipos de sarcoma de Kaposi. O sarcoma de Kaposi clássico, descrito na região do Mediterrâneo, em indivíduos mais idosos. O sarcoma de Kaposi endêmico, descrito em algumas regiões da África, sobretudo em regiões onde as pessoas estavam expostas a algum tipo de cinza vulcânica, e o sarcoma de Kaposi iatrogênico, que era diagnosticado em indivíduos imunossuprimidos porque receberam transplantes. Então, a terapia para evitar a rejeição levava a imunossupressão nesses indivíduos e eles eram mais suscetíveis ao desenvolvimento do sarcoma de Kaposi. Quando surgiu a pandemia de HIV, no começo da década dos 80, foi descrita uma 4ª categoria. Essa 4ª categoria de sarcoma de Kaposi foi aquela associada à síndrome de imunodeficiência humana. E ela era muito mais agressiva que qualquer uma dessas apresentações clínicas do sarcoma de Kaposi, inclusive aquela associada à imunossupressão iatrogênica, indicando que a imunossupressão não era o único mecanismo, e de fato poderia existir algumas outras características associadas ao vírus HIV, ou a interação entre esses 2 vírus, que levasse a que esses indivíduos infectados pelos 2 agentes desenvolvessem versões mais agressivas do sarcoma de Kaposi. E aqui tem uma imagem bastante espetacular de um sarcoma de Kaposi em um indivíduo antes e após terapia antirretroviral. Então, esse sarcoma de Kaposi associado ao herpes vírus 8 melhorava, ou basicamente desaparecia após tratamento com a terapia antirretroviral, que tinha como alvo principal o vírus HIV, indicando que quando tiramos o HIV, o organismo consegue combater o tumor associado a esse vírus. Então, indicando que aqui podem existir mecanismos tanto indiretos como imunossupressão, mas diretos. A gente não pode negar que o HIV possa ter algum papel direto no surgimento desses tumores. E essa tabelinha que eu mostro aqui para vocês é que o síndrome da imunodeficiência associada ao HIV tem associação com alguns tumores, muito em particular. Então, tem alguns tumores que definem a AIDS. E esse pode ser o sarcoma de Kaposi, o linfoma não-Hodgkins. E tem outros aqui. Mas o que eu quero mostrar são esses 2, porque vejam o risco relativo. Um indivíduo com AIDS tem um risco quase 260 vezes maior de desenvolver sarcoma de Kaposi do que um indivíduo que não tem AIDS. Mesma coisa para o linfoma não-Hodgkins, mesma coisa para o linfoma de Burkitt. E veja, todos esses tumores são associados a algum vírus, mostrando a importância da imunossupressão como um mecanismo indireto de carcinogênese. Isso que leva a que o HIV seja considerado um vírus carcinogênico em humanos. Bom, muito bem, a gente falou sobre mecanismos diretos associados a vírus oncogênicos e falamos sobre mecanismos indiretos. Tomara que sempre fosse tão fácil, mas muitas vezes não é, e não é fácil diferenciar entre esses mecanismos. Então, vou dar um exemplo da dificuldade que a gente tem para estabelecer esses mecanismos de carcinogênese. O linfoma de Burkitt, por exemplo, ele é caracterizado por uma translocação genética, que leva ao proto-oncogene MYC, que está no cromossomo 8, no braço largo do cromossomo 8, a se translocar à vizinhança do promotor das imunoglobulinas, que está presente no braço longo do cromossomo 14. Então, agora, o proto-oncogene MYC fica sob controle de expressão do promotor do gene que codifica as imunoglobulinas. Tá? Lembrem-se disso. Imunoglobulinas são genes expressos normalmente por linfócitos B. Tá? O linfoma de Burkitt
ele está associado à infecção pelo vírus Epstein-Barr, sobretudo o linfoma de Burkitt endêmico, que é a principal causa de tumores infantis em algumas regiões da África. Tá? Isso leva a que existam diferenças geográficas e de idade de incidência notáveis. E vou mostrar agora uma imagem muito interessante. Esse aqui é a distribuição das regiões de alta incidência de linfoma de Burkitt em crianças na África. E essa aqui é a distribuição dos mosquitos causadores da malária na África. Então, vocês vão me dizer o que tem a ver a malária com o linfoma de Burkitt. Então, eu vou pedir para vocês que façam um exercício de pensamento assim. O vírus Epstein-Barr, que é o associado ao linfoma de Burkitt, ele infecta linfócitos B, tá? Que são os linfócitos capazes de produzir imunoglobulinas. E os linfócitos B são aquelas células que respondem a antígenos que ingressam no nosso organismo para tentar nos defender e produzir mais células e produzir as imunoglobulinas. Imaginem, então, que vocês vivem em uma região da África dessas aqui, onde os indivíduos são picados de 200 a 300 vezes por dia por mosquitos portadores do plasmódio da malária. Esses indivíduos têm episódios de malária, sobretudo quando são crianças, 2, 3 vezes por mês. Por quê? Porque novos antígenos do plasmódio entram na corrente sanguínea, e agora os linfócitos B reagem contra esses antígenos, só que esses linfócitos B estão infectados por esse vírus. Então agora tem agente permanente replicação de linfócitos B, e temos o linfócito B infectado por um vírus oncogênico, e esse estímulo permanente de proliferação da replicação dos linfócitos B pode levar a que aconteça aquela translocação que a gente viu anteriormente, onde um proto-oncogene é colocado sob controle do promotor que regula os genes das imunoglobulinas, que nessas células está muito ativo. Então aí o proto-oncogene MYC aumenta a sua transcrição. E aí temos a colaboração de diferentes fatores, um fator viral, um fator ambiental, como o mosquito, e um fator molecular, como a translocação do proto-oncogene MYC para a vizinhança de um promotor de imunoglobulinas. Então, se a gente pensar que o vírus Epstein-Barr infecta os linfócitos B, que os linfócitos B são induzidos a proliferar, na presença permanente de antígenos, no caso do plasmódio de malária, e isso acontece no processo das regiões endêmicas de malária, permanentemente existe o estímulo de proliferação dos linfócitos B, então essa proliferação celular permanente leva ao acúmulo de alterações. Isso é favorecido pela presença do vírus oncogênico. E tudo isso, operando ao longo de períodos prolongados, levam invariavelmente ao surgimento de câncer. Tá? Então, já finalizando, eu gostaria que vocês lembrassem de alguns conceitos importantes. Que a carcinogênese viral, por exemplo, em humanos, resulta da combinação de mecanismos diretos ou indiretos. Os vírus oncogênicos em humanos não são carcinógenos completos, ou seja, precisam de cofatores. E a transformação celular, ou seja, a aquisição da capacidade carcinogênica, não faz parte do ciclo viral. Tá? Mas, que embora a gente já tenha identificado diferentes vírus associados a tumores em humanos, há espaço para identificação de novos agentes e estabelecimento de novas associações. Então, volto a essa figura que eu mostrei anteriormente para vocês, com os genes de HPV, só que agora eu escolhi genes de um outro vírus. Esses são genes do vírus do sarcoma de Kaposi, tá? Mostrando novamente que esse vírus também tem a capacidade de causar câncer, porque tem a capacidade de alterar essas diferentes características celulares. E uma variante dessa figura, só que agora resumindo genes dos outros vírus que eu mencionei, mostram que todos esses vírus que a gente falou são carcinogênicos em humanos. Essa figura é importante, e é uma figura que
que resume bastante do que a gente falou hoje. 15 a 20% dos cânceres humanos estão associados a infecções virais. Estamos falando 1 em cada 6, 1 em cada 5. Esses cânceres são causados por 6 famílias virais, né? Pelo menos descritas até o momento. Então, carcinomas hepáticos, diferentes tipos de linfomas, carcinoma de células de Merkel, sarcoma de Kaposi, câncer cervical e outros tumores associados a papilomavírus, seja na região anogenital, seja na região de cabeça e pescoço. E voltei também a essa tabelinha que eu mostrei no começo, só que agora, além do nome do vírus, da família, da carga, eu coloquei a fração atribuível. O que quer dizer isso? Bom, de todos os tumores, de todos os carcinomas hepáticos, o vírus da hepatite C é causador de 20%, 1 em cada 5. Se eu for para o vírus da hepatite B, eu vejo que mais da metade dos cânceres de fígado estão associados a esse vírus, diagnosticados no mundo. Se eu junto esses dois, 3 em cada 4 cânceres de fígado no mundo todo estão associados a infecções virais. Se eu for ver leucemia de células T em adultos, bom, todos os casos são causados pela infecção por esse vírus, pelo vírus HTLV. Papilomavírus humanos, bom, qual que é a fração atribuível? Bom, 100% para os cânceres de colo uterino e porcentagens variáveis para tumores em outras regiões anatômicas, como, por exemplo, quase 90% para tumores de canal anal, 50%, um pouquinho menos para câncer de pênis, 2 a 15% para tumores da região de cabeça e pescoço. Dos carcinomas de células de Merkel, bom, 80% são atribuíveis ao vírus, a um poliomavírus, que é o vírus com esse nome. Herpes vírus, bom, o vírus Epstein-Barr é basicamente associado a 50 a 85% de linfomas de Burkitt, linfoma de Hodgkins, e outros tipos de tumores como carcinoma da nasofaringe e carcinomas gástricos. E o vírus do sarcoma de Kaposi está basicamente associado a todos os casos de sarcoma com esse nome. Tá? Então, vejam aqui a fração atribuível de tumores, vejam a carga em milhões de pessoas impostas no mundo todo. Isso indica que os vírus, ou esses vírus que eu mostro aqui, são sabidamente carcinogênicos em humanos. E para quem não estiver convencido ainda, eu mostro esse slide aqui, onde se grafica o risco relativo. Então, risco relativo é o risco que um indivíduo tem de desenvolver um tumor quando exposto a um fator de risco, como, por exemplo, a associação que existe entre câncer oral e consumo de álcool. Então, indivíduos que consomem muito álcool têm um risco por volta de 5 vezes maior do que a população geral de desenvolver câncer oral. Se a gente pensar, ninguém duvida que fumar causa câncer, e de fato fumadores têm um risco 10 vezes maior de desenvolver câncer de pulmão do que indivíduos não fumadores. E se a gente pensar, indivíduos infectados de maneira crônica pelo vírus da hepatite B têm um risco relativo 100 vezes maior do que indivíduos não infectados de desenvolver câncer de colo de fígado. E, finalmente, se a gente for pensar, algumas mulheres infectadas por variantes moleculares específicas do papilomavírus humano têm um risco relativo de 600 vezes de desenvolver as lesões precursoras desse tumor. Em conjunto, isso leva a que seja bom lembrar que existem uma série de vírus que são considerados carcinógenos de tipo 1 em humanos, ou seja, provadamente carcinogênicos em humanos. Além disso, existem outros vírus que são considerados como tipo 2A, que são provavelmente carcinogênicos em humanos, e tipos 2B, que é possivelmente carcinogênicos em humanos. Veja que é uma lista grande. Eventualmente, existem outros candidatos, a associações esporádicas ou cujas associações ainda estão em estudo. Eu não posso falar de infecções de câncer sem mencionar que existem outros agentes infecciosos não virais associados a tumores, como, por exemplo, a bactéria Helicobacter pylori,
associado a adenocarcinoma gástrico, e alguns aumentos, o Pistorchis viverrini, Clonorchis sinensis, associados a colangiocarcinoma, ou seja, tumores das vias biliares, e esquistossoma hematóbium associado a carcinoma de bexiga. Todos eles são considerados carcinógenos de tipo 1 pela Agência Internacional de Pesquisa sobre o Câncer da Organização Mundial da Saúde. Isso quer dizer que a infecção crônica por esses agentes e pelos vírus que mostrei anteriormente é o principal fator de risco para o desenvolvimento de neoplasias específicas. Também temos que lembrar que a maioria dos tumores associados a agentes infecciosos, lamentavelmente, acontece em países subdesenvolvidos. Então, vejam aqui a fração atribuível, né? Vejam que quanto mais escuro, maior essa fração, e vejam que por debaixo da linha do Equador, tudo é mais escuro. É bom lembrar também que há amplas oportunidades de intervenção, porque um dos grandes problemas do câncer é identificar os fatores de risco. Mas tumores associados a infecções virais têm esse fator de risco determinado, então deveria ser relativamente fácil de estabelecer políticas ou estratégias de prevenção das infecções. Tá? Isso ainda associado ao fato de que o câncer acontece vários anos após a infecção inicial e que nos permite uma janela como para diagnosticar e tratar esse câncer. Obviamente, isso tem sido feito, por isso existem vacinas profiláticas disponíveis tanto para o vírus da hepatite B quanto do HPV, são seguras, bem toleradas e eficazes. Embora a vacina contra o vírus da hepatite B seja relativamente barata, a do HPV ainda tem um custo elevado, embora aqui no Brasil ela esteja disponível no SUS para meninas e meninos em uma determinada faixa etária. Para outros vírus existem terapias bem eficazes disponíveis, como as terapias contra o vírus HIV, ou terapias contra o vírus da hepatite C e terapias contra herpes vírus. E com isso, queria finalizar essa conversa nossa de hoje e agradecer a vocês pela atenção e eu estou disponível para perguntas, dúvidas que vocês possam ter, simplesmente mostrando por que seria interessante estudar esses vírus, que é isso que a gente faz no laboratório. Obrigado.